Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Desde então, qualquer horário que vocês vejam esse vídeo, um grande bom dia de fé, tá? De esperança. E volto aqui nessa sexta-feira de feriado da República, né? Proclamação da República, para informar sobre este vídeo, essa reunião com o ex-presidiário, né? Que hoje está sendo atual na administração. Quero que vocês digam aí, fale sua opinião, se vocês estão gostando, qual é a novidade interessante da sua administração, desse ex-presidiário, certo? E aqui, essa reunião aqui, ó, com todos, Tarcísio, tá focando aí bem no Tarcísio, gente. Então, Tarcísio, tem um deputado que parece, é deputado de Goiás aqui, este aqui de cabelinho branco, mas é inteligentíssimo, está com estratégia ótima de segurança. Então, aqui essa reunião fala sobre a segurança do Brasil em geral, tá? Então, acredito que com a estratégia certa e devida, haverá uma liberação, uma liberdade, uma segurança para todos em todas as cidades. Assim, conforme as falas desse senhor, eu achei super interessante, por isso vim aqui trazer e replicar esse vídeo para todos, ter informação. Então, mas para isso você tem que compartilhar, se inscreva para o que o YouTube reconheça que vocês estão gostando, dá seu like. Não é nada demais, gente. Pessoal, eu vejo aqui vídeos, tá? Que não tem importância nenhuma, baderna, esculhambação, e vocês dão seus milhões de likes. Por quê? Aqui faz parte da nossa vida. Inclusive, eu falo que a gente já está entrando no século 22 e que será importantíssimo para seus filhos e netos no futuro, bem que está próximo. Então, que todos se informem bem sobre as questões do nosso dia a dia, tá bom? Sou Flávio Dino, Mauro Campbell, aqui do nosso Conselho Nacional de Justiça, também ao Superior Tribunal de Justiça, nossos governadores, ministro Padilha, governadoras, vice-governadoras, todas as lideranças aqui. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, cumprimentar a iniciativa desse debate. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas levaram a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, sistema de educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa, o resultado do INEP em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei contratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei contratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento não vai dar certo. Por quê? Porque para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, tá certo, como fazer o combate de fronteiras entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as 6 cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá onde você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum pau de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação de desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, falando, não, se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem democrático de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número 1 do meu governo.
especializando, cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo de mais de 1000 homens na área da inteligência. Eu foquei o governo na segurança pública. Aí todo mundo mudou para Goiás porque não tem carro blindado, não tem segurança privada, tá certo? O cidadão vive em paz, vai para o ponto de ônibus. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, a partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar. Já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos estados. Já que propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos estados. Então, presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, vamos deixar, daqui 2 anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje, eles não estão ocupados ali no quarteirão deles. Eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter, para refil de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína. Eles estão entrando nos postos de gasolina. Eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Eles agora tiveram uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias. Assim, governador, pelo amor de Deus, nos ajude. Porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em querer se impor, avançando sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a Secretaria de Obras. As 2 secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade. Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das favelas. Veja a penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Só não tem que pedir para o Papa aqui o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial. 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás. Todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não. Eu monitoro esses homens. Um deles, eram 56. Um eu prendi no dia que desceu para a praia de Copacabana, eu prendia na praia. O outro que saiu daqui foi para o Espírito Santo, eu prendia na estrada. E tem 54 lá dentro do Rio de Janeiro, aqui com a ficha toda monitorados por nós. E não tem como subir o morro. Quer dizer, isso é de uma gravidade que não tem proporção. Que ele entrou na favela, aqui, olha, então a Polícia Federal, gente, eu confio maravilhosamente bem com a Polícia Federal. A minha superintendente da Polícia Federal é a melhor superintendente do Brasil. Ele é o líder de tudo, porque ele entrou lá de boa, não precisou a área de de nada. inteligência de Goiás é dentro da sala da Polícia Federal. Ainda tirou Está lá onda a inteligência da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Bolsonaro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Eu convivo harmonicamente e com ações interligadas e integradas com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que acontece? Toda hora que um governador vai tomar uma iniciativa de direito concorrente, e olha a gravidade, senhores governadores aqui presentes e governadores, olha a gravidade dessa proposta aqui. Bom, eu tenho direito concorrente em penitenciário. Então eu legislei em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Bom, é direito meu, direito concorrente penitenciário. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio. Entrei com outra lei em Goiás, porque eles começaram a botar fogo nos canaviais. Todos. São Paulo, Goiás. Goiás é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Bom, e etanol. Bom, o que aconteceu? Baixei uma lei dizendo o seguinte, olha, até o final de outubro, que é o período da seca, o preso, o criminoso, que pratica o incêndio criminoso, que mata pessoas, que destrói a economia do Estado, esse cidadão ficará preso e o crime é inafiançável até o final de outubro, até começar as chuvas.
prendi 12 bandidos, criminosos. Imediatamente, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, porque você não pode legislar sobre pena. Aí veio para o Supremo derrubou na hora. Eu soltei 12 bandidos para continuar queimando as câmaras no estado de Goiás. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. E eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa, em que teve uma situação comigo, prendi um caso semelhante ao seu. Olha, governador, infelizmente a prisão na casa da pessoa que tinha cocaína não cumpriu as normas legais. Soltamos o cidadão. Falei, e o que eu faço com a cocaína? Eu sou governador, não posso ficar com nada ilegal. Eu vou devolver a cocaína na sala do juiz? Eu não posso me apoderar de algo que seja ilegal. Você soltaram o bandido? Não, foi legal, você não podia entrar na casa dele. Tinha que ter outras exigências para entrar na casa. Eu falei, eu entrei na casa, peguei lá a cocaína. E o que eu faço com a cocaína agora? Ela é ilegal também, a minha prisão da cocaína? Devolve ela para o juiz? Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente. E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados. Entender que a legislação penal e a legislação de penitenciária, essa sim deveria constar nessa PEC. Ser estipulada por nós, como é estipulado exatamente em um país que se fala e que existe democracia, que é os Estados Unidos. E tem o sistema que nós de entes federados, semelhante. Agora, a legislação fica toda centrada aqui. Agora, aí a União fazer o quê? Não, a União tem todo o direito de ter uma polícia operacional de 200 mil homens, 300 mil homens, ótimo. Se o Estado não está cumprindo as prerrogativas dele de segurança à população, tá certo? Muito obrigado. Superou 5 minutos, me desculpa, logo eu termino aqui, se eu quiser. É aí, ou seja, se realmente eu não tive a condição de cumprir as etapas, sem dúvida nenhuma, a polícia operacional vai entrar, vai se ocupar, o governador provavelmente não tem condições de governar, tudo isso eu acho que deve ser levado a sério, até em condições do cidadão ter que ser ali pedindo a ele licença, ó meu amigo, a segurança no seu estado chegou a proporções inaceitáveis. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso. Como é que minha polícia... Eu já falei para o senhor presidente, só tem uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, onde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Não tem mais que isso. É Venezuela, Colômbia... Peru e Bolívia, só os 4 que produzem. Quer dizer, por que o Brasil, que é uma potência continental, não movimenta internacionalmente um movimento para dizer, gente, vamos dar alternativa para vocês? Não é a produção de cocaína. Vamos lá, vamos levar uma política internacional. Por que não contratar satélites que possam avaliar nossas fronteiras? Senhor presidente, hoje, nem a FUNAI entra na Amazônia. Nem a FUNAI entra na Amazônia. A Amazônia hoje ela é 100% comandada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. 100%, mais as facções do México, da Venezuela e da Colômbia. Ninguém entra lá. O garimpo, a exportação de madeira e também toda a área de manipulação daquelas pessoas lá, 100% é comandado pelo Comando Vermelho e o PACE. Então eu encerro as minhas palavras dizendo o seguinte, senhor presidente, faça a PEC, transfira a cada governador a prerrogativa de legislar sobre aquilo que é legislação penal e legislação penitenciária. Vocês vão ver. A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais. Tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. Lá tem regra, quem quiser fazer a parte educativa tem lá instalada, tá corte, costura, marcenaria, cerâmica, pedreiro, tudo mais. Mas o faccionado, ele tem lá, como é que é chamada? Ele é batizado. O faccionado não pode trabalhar. Ele é batizado. Se ele for trabalhar, ele vai ser punido a família dele do lado de fora. Então, nós temos que ter ação concreta para tratar disso. Muito obrigado pela oportunidade e a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de... Tarcísio.
Primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, ex-presidente, senhores ministros, membros do Legislativo, caros governadores. Primeiro, parabéns pela iniciativa e entendo como sugestão, o assunto não pode ficar restrito à PEC. Talvez a PEC por si só, a PEC sozinha, isoladamente, não tenha condão e não tenha capacidade de resolver o problema da segurança pública que tanto nos assola, tanto nos aflige. Existem outros problemas que estão conjugados, correlatos, e talvez a gente pudesse dar, a partir dessa reunião, um primeiro grande passo, de estabelecer aí um grupo de trabalho e formular uma série de propostas que vêm em complemento e podem nos ajudar. Uma coisa que nos preocupa muito e o ministro Lewandowski colocou isso com muita propriedade, a transposição do ilícito nos negócios lícitos, e isso vai drenando a competitividade. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério com o setor de combustíveis, que é um dos setores preferidos pelo crime organizado hoje para a lavagem do dinheiro. E a gente está vendo a profusão de postos de gasolina que estão sendo adquiridos pelo crime, e até usinas de etanol hoje. E aí, se não houver um trabalho conjunto, a gente não vai chegar a lugar algum. Tramita no Congresso Nacional algumas leis que podem nos ajudar, como, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. E isso é fundamental para nos ajudar a dar um passo contra essa questão da lavagem de dinheiro. Eu tenho certeza que se houvesse uma coordenação melhor daquilo que o COAF produz, com os GAECos nos estados, com as polícias, a gente poderia agir com mais oportunidade. Então esse é um ponto fundamental. O Ministério Público tem nos ajudado muito no combate às organizações criminosas nos estados, mas às vezes falta o insumo, falta mais acesso às informações que são produzidas, por exemplo, pelo COAF. E aí a inteligência, o follow the money é o que vai nos garantir, eventualmente, ter mais sucesso. Nos preocupa realmente, e a gente teria uma série de propostas, é por isso que essa reunião pode ser um start para a gente trabalhar isso conjuntamente, mas nós temos propostas de alteração na lei de execução penal, na alteração de Código de Processo Penal, alterações no Código Penal, na alterações na lei das organizações criminosas, na lei de lavagem de dinheiro, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei que trata dos crimes contra a ordem econômica, enfim, penalidades na fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis, alterações relacionadas à política nacional de biocombustíveis, porque o crime ele vai operando em todos esses setores. E o setor de combustível, obviamente, me preocupa muito, mas eles têm lavado dinheiro em clubes de futebol, têm lavado dinheiro em revendas de carros importados, têm lavado dinheiro numa série de outras atividades. Por isso, essa ação de inteligência é fundamental. E se a ação de inteligência é fundamental, por que não pensar, inclusive, em linhas de financiamento do próprio BNDES para a aquisição de equipamentos sofisticados e, obviamente, a demanda de uma integração maior de sistemas, para que a gente possa realmente ter uma efetividade. Com relação à fronteira, nos preocupa, e eu vejo que é uma preocupação do ministro Lewandowski também, por isso, a questão da polícia ostensiva, mas talvez esteja na hora da gente pensar num sistema nacional de controle de fronteiras. O governo federal deu um passo recente, criou a Política Nacional de Fronteiras, o Comitê Nacional de Fronteiras, vários organismos, organizações, instituições estão representadas lá, mas ainda não temos a representação dos estados. Então é importante que a gente possa atuar conjuntamente na questão de fronteiras. Alguns estados já constituíram soluções locais que têm sido efetivas, como batalhões de fronteira, enfim, isso está presente. Agora nos preocupa, por exemplo, a questão dos portos e aeroportos. Que ações efetivas nós vamos tomar, por exemplo, no Porto de Santos, que se tornou o segundo maior porto exportador de droga do mundo, só perdendo para o Porto de Guayaquil, no Equador. A mesma coisa vale para os aeroportos, enfim, nós temos aí uma série de ações para serem tomadas. Uma faixa de fronteira que representa quase 17% do nosso território e, obviamente, essa coordenação, e aí os estados podem ajudar e, por que não, ter as competências ampliadas para atuar com o governo federal no controle dessas fronteiras, também se equipando para tal e recebendo, eventualmente, atribuições. Então, eu entendo que é uma série, um elenco de sugestões que podem ser feitos. Hoje a gente está tomando contato com o texto da PEC pela primeira vez. Acho que a gente precisa agora deglutir, digerir e aprofundar, mas entendo que a gente pode fazer uma série de movimentos conjugados e submeter não só a PEC, mas um pacote de medidas para o Congresso Nacional, de maneira que o Congresso, obviamente, tenha isso como prioridade. Nós temos que tratar essa questão de como a gente vai encarar as organizações criminosas na nossa legislação penal, na nossa lei de execuções. Essa questão, por exemplo, foi colocada aqui da audiência de custódia, que é um ganho em muitos aspectos, mas é um problema também. Observe o que aconteceu recentemente. Tivemos um caso de sequestro no estado de São Paulo, a prisão praticamente em flagrante, 4 sequestradores presos que mantiveram um casal de idosos com mais de 70 anos em cativeiro, e os 4 sequestradores foram liberados na audiência de custódia.
Isso é real, isso aconteceu agora. Semana passada, prendemos um criminoso com 850 quilos de cocaína aproximadamente. Não são 40 gramas, nem 50, 850 quilos de cocaína. E esse traficante foi solto na audiência de custódia. E são essas pessoas que vão ser reincidentes. A reincidência também nos preocupa. E aí tem um projeto do ministro Flávio Dino que entendo que é um ganho. A gente precisa coibir a liberação de criminosos em audiência de custódia quando eles são reincidentes, quando há habitualidade. Essa questão da habitualidade preocupa muito. Aquilo que tira a paz do cidadão nas ruas, roubo de celular. E a gente chega a prender o mesmo ladrão de celular 35 vezes. E ele vai para a rua. Então aí dá a sensação que o Jerônimo colocou aqui de ficar enxugando gelo. E eu entendo que não dá para tratar a questão da segurança pública de forma isolada. Eu acho que nós temos que tratar, mandar um grande pacote, tratar essas questões que já estão lá, olhar com atenção o setor de combustíveis. É muito fácil se obter um regime especial tributário para o setor de combustíveis. É muito fácil. E, normalmente, esses regimes especiais são para empresas de fachada que operam na ilegalidade e vão servir ao tráfico de drogas, vão servir ao crime organizado que lava esse dinheiro por meio